E aí, tudo bem? Estamos chegando com o nosso Velocidade Sem Limite. No programa de hoje você vai acompanhar essas imagens que a gente preparou para você. Confere aí. Umas correções desse carro com frenagem, estancamento, né? Se você apertar forte, mas é um sistema de... Dedé, o rei da suspensão, tem serviço de suspensão e vendas de peças para carros nacionais e importados, alinhamento a laser, desempenho de eixos e longarinas, vendas de pneus novos para nacionais e importados, molas reforçadas para veículos a gás, amortecedores originais para nacionais e importados, amortecedores especiais para carros rebaixados. Despachamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé, o rei da suspensão. Telefone 31 3462 5792. Estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limite. Você pode seguir a gente nas redes sociais, Velocidade Sem Limite BH. Em qualquer rede social que você entrar, Velocidade Sem Limite BH. Segue a gente lá. O meu Instagram pessoal, Amaury Gonçalves Band, Amaury com Y. Mostro muita coisa lá que eu não mostro aqui. Combinado? Primeira matéria no Velocidade Sem Limite, vai! Então não existe roda mais marcante, mais anos 90 e mais replicada do que essa daqui. O nome chama Estilo 65 e ela foi famosa por diversos itens de design. Primeiro pela sua própria complexidade, né? Unindo esses paralelos em U, mas duplicados. No modelo anterior a gente só tinha 5 paralelos. Aqui nós temos 10. Depois, pela questão estética, né, nós temos a pintura dessas rodas, geralmente eram feitas em pinturas de hiperprata ou com um fundo, né, mais escuro, que dava essa profundidade para a roda. Depois nós tínhamos os símbolos da M, que viam em todos os modelos. E por último, a gente precisa falar aqui que as rodas, sendo uma M5, obviamente são de talas diferentes. Nós temos 8 polegadas aqui na dianteira, então 8 por 18, e lá na traseira nós temos 9,5 por 18. E aqui dentro, na parte dianteira, nós temos um freio relativamente simples, um freio de 345 milímetros, o mesmo freio da série 7 que veio na sequência, com um pistão apenas. O suficiente para frear, o ABS já entra, fazendo algumas correções nesse carro com frenagens e estanqueamento, né? Se você apertar forte, mas é um sistema que carrega temperatura muito rápido, né? Então, talvez o freio nessa geração não tenha sido o maior highlight desse modelo. Depois eu preciso falar dos pneus. A gente tem 2, 4, 5, 40, 18 aqui na dianteira e lá na traseira um carnudo 275, 35, 18. E vale a pena lembrar aqui que se você estiver precisando de pneus para o seu carro, você vai entrar agora no site da maior varejista de pneus da América Latina, a Pneu Store. Lá você acha uma variedade imensa de modelos, medidas e tecnologias e variedades de preço também. Só não esquece no final de botar o cupom da Vanguard, um cupom de desconto nada mal. E aí você vai ganhar um belíssimo desconto. Bom, eu também falei no início do vídeo que a cor desse carro é preta. O nome da cor é Carbon Schwarz Metallic, ou preto carbono metálico. Só que ela é azul. E que azul, mano. Depois, aqui na traseira, a E39 também deu uma diluída nas linhas das BMWs até então. A gente não tem mais a lanterna em L, e sim um conjunto óptico único. Aqui no modelo facelift a gente começa a ver esses tubos ópticos ou esses filetes aqui na lanterna que seguiram até hoje como característica de design das BMWs e diferenciavam estas das concorrências também. E no final, o modelo da M5 aqui na traseira tem esse pequeno lábio superior, ou esse pequeno spoiler muito elegante e
pequeno e, por último, um para-choque que enfatiza as ponteiras com esse projeto de extrator, com as ponteiras quádruplas redondas com tubos bem pequenos, né? Que nós já falamos que começou lá na 850 CSI e desde então vem sendo uma linha de design clássica da BMW até então. Vamos entrar lá agora no interior porque é lá que essa geração de Série 5 se destoava da concorrência. Vamos para um break comercial rapidíssimo, daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais emoções para vocês aqui no nosso Velocidade Sem Limite. Voltamos já! Dedé, o rei da suspensão, tem serviço de suspensão e vendas de peças para carros nacionais e importados, alinhamento a laser, desempenho de eixos e longarinas, vendas de pneus novos para nacionais e importados, molas reforçadas para veículos a gás, amortecedores originais para nacionais e importados, amortecedores especiais para carros rebaixados. Despachamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé, o rei da suspensão. Telefone 31 3462 5792. Estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limite. Seguir a gente nas redes sociais é muito fácil. Velocidade Sem Limite BH. Entendeu? No Instagram desse apresentador que vos fala, Amaury Gonçalves Band. Vamos acompanhar mais uma matéria no Velocidade Sem Limite. Vai lá. Bom, então existe uma falácia no mercado que diz que toda BMW tem um interior mais espartano. A BMW nunca se dedicou a fazer grandes realizações dentro dos interiores dos seus carros, mas isso é uma falácia aqui na E39. Se em 1995 você entrasse em uma Série 5 e depois saísse e entrasse numa A6 e depois saísse da A6 e entrasse numa classe E, você ia ver o quão atualizado e o quão diferenciado é esse interior da E39 para a época. Então o que a gente tem aqui é uma riqueza muito grande de materiais e formas arredondadas que trazem uma robustez para esse interior muito diferenciado. Nós temos couros diferentes aqui, eu tenho o clássico couro Napa na parte externa desses bancos, mas na parte interna dos bancos e aqui no painel de porta nós temos um couro com um padrão muito diferente. Na verdade, eu fico curioso se você sabe de que animal veio essa carcaça mais rugosa que nós temos aqui nesses painéis. E depois, não só na parte de painéis, mas o próprio dash e os materiais com esse acabamento metálico é muito elegante e muito sóbrio também. Depois, estou tentando posicionar o banco agora para a minha ergonomia pessoal e chamar a atenção os diversos ajustes que a gente tem aqui elétricos que a gente ia esperar de qualquer sedã de época. Então a gente deve ter aqui pelo menos uns 16 ou 18 ajustes e alguns muito peculiares, como o do encosto de cabeça, que é elétrico, o apoio de coxas inferior aqui também, que também é elétrico, e nós temos ainda um sistema de memória integrado aqui no banco com 3 memórias diferentes. Nada mal. Lembrando também que o volante tem um ajuste elétrico. Bom, dá para você compor e formar o seu próprio cockpit aqui com vários ajustes. Posição bem confortável também, eu tenho 2 apoios para braço aqui no painel da porta e um regulável aqui no console central, que não é um porta-objetos. Para porta-objetos eu tenho uma espécie de sistema para telefone, para a gente falar aqui, mas no caso esse aqui é só um porta-treco, telefone de época ainda com um sistema de Bluetooth integrado aqui, deve conversar com o som que eu vou mostrar daqui a pouco, esse som é um show à parte. O porta-treco que nós temos aqui é algo muito pequeno, com uma pequena tela aqui que costuma quebrar. Depois o cinzeiro também tem esse mecanismo de abertura amortecida, né? Aqui tem os controles de pisca e abertura de portas.
Nós temos um câmbio de 6 marchas aqui, a BMW M5 nessa época só era vendida na versão manual. Vamos falar disso um pouquinho mais para frente do vídeo. Depois indo aqui para frente, no console ainda, nós temos integrados aqui uma primeira implementação numa série 5 de porta-copos centrais, e eles costumam ser bem frágeis e basicamente você não consegue botar muita coisa aqui. Lembrando que porta-copos é um negócio sempre feito para o mercado americano. Imagina você botar uma Coca-Cola 500 ml aqui, é impossível. Até o cinzeiro, né? Ou melhor, o acendedor de cigarros, ele tem esse sistema de abertura amortecida muito elegante, né? E aqui a gente tem já a primeira implementação da parte de controle eletrônico do carro de alguns sistemas. No caso da M5 a gente tem um modo de controle de resposta de acelerador, então modo esportivo ou não, e o controle do sistema de estabilidade e controle de tração do carro. Eu ainda tenho os assentos aquecidos e depois nós temos aquela cortina traseira, né, que a gente pode abrir apertando esse botão. Era uma cortina automática, serve para quando o pessoal está dando farol alto lá para você, por exemplo, lá atrás, ou se você quiser deixar o ambiente dos ocupantes traseiros mais cozy. Só que isso daqui é famoso na BMW, na Mercedes, em vários modelos, em não durar muito tempo, né? O mecanismo ele é frágil também. Depois aqui um sistema de controle de climatização da cabine automatizado de 2 zonas. E por último nós temos aqui na parte central do console todo o sistema de rádio que quebra o padrão DIN. O rádio ele é muito maior agora. A gente tem esse display característico da BMW da época, né? Com uma matriz de cristal líquido muito elegante, muito característico da época, que também não costuma envelhecer muito bem. A gente tem aqui na fita, né, que traz as informações para a tela, alguns pontos que começam a perder, né, intensidade até eles desaparecerem, mas existe um reparo para isso e fica muito legal. Depois, por último, a gente tem aqui um sistema de disqueteira. Tem uma disqueteira de 6 CDs lá na traseira, que a gente ainda vai ver nesse vídeo. E aqui ainda um sistema de fita cassete. O que nós temos aqui? Road Music. Nada mal. Bom, antes da gente falar do painel do carro, a gente precisa falar do que está... Pensou em comprar um carro? Pensou na MK. Veículos novos e seminovos, nacionais e importados. Compra, venda, troca, consignação. Veículos de qualidade e procedência. Aqui o seu usado é valorizado. Venha nos fazer uma visita. MK, a multimarcas de Contagem. Minas Pneus Revendedor Bridgestone Firestone. Pneus para automóveis, caminhões e máquinas. Alinhamento, balanceamento, troca de óleo, suspensão, freios, mecânica básica completa multimarcas. Parcelamos em até 12 vezes no cartão de crédito. Venha fazer a sua revisão na Minas Pneus. Minas Pneus, Revendedor Bridgestone Firestone. Muito bem, estamos chegando ao final do último programa do ano no nosso Velocidade Sem Limite. Quero te agradecer pela audiência, pedir desculpa às mulheres, porque todo ano eu fico brincando com as mulheres, falando que elas vão para a cozinha, né? É só um tom de brincadeira mesmo e todo mundo sabe disso. Mas eu quero que Deus abençoe muito o ano que está para nascer, que seja um ano de muita paz, de muita alegria, de muito sucesso, com muito dinheiro e muito trabalho, mas saúde, Deus à frente de tudo, ou Deus à frente de tudo, e depois a saúde, né? E depois a gente trabalha, porque aí a gente ganha dinheiro, não é isso? Foi um ano difícil, né, esse último ano, mas o ano que vem será, um ano nota 11, acredite, tenha fé, eu tenho muita fé, eu acredito que vai ser um ano consagrado e glorificado para o Senhor. E põe uma coisa na sua cabeça, Deus tem sempre o melhor para a gente. Às vezes a gente acha, de repente você perde alguma coisa, você fala, cara, mas é porque não era para ser, vai acontecer uma coisa melhor. Ah não, aí de repente Deus traz uma coisa de volta porque era para ser. Porque veio remodelada, veio reestruturada, né? Veio mais capacitada. Acredite, tenha fé, o ano que vem será um ano abençoadíssimo. Pode acreditar. Feliz Ano Novo!